Fala, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Antigo Egito, tá? Semana passada a gente começou a falar sobre a Mesopotâmia, e a Mesopotâmia e o Antigo Egito são as primeiras, a região da Mesopotâmia e o Antigo Egito são as primeiras civilizações que surgiram na história. Lembrando sempre que não é um processo do dia para a noite, né? Você não dorme pré-histórico e acorda mesopotâmico, ou dorme pré-histórico e acorda egípcio. São processos, tá? Para entender um pouco o contexto geográfico do Egito, o Egito ele é situado na África, né? Diferente da Mesopotâmia, que é Oriente Médio. Apesar de eles pertencerem à mesma região conhecida como Crescente Fértil, eles têm essa divisão de regiões. Então, o contexto geográfico do Egito é na África, tá bom? Uma coisa também muito interessante para a gente não confundir a situação é que o Baixo Egito se encontra em cima e o Alto Egito se encontra embaixo. É um pouco confuso, né? Mas é só lembrar que os rios eles se formam numa região mais montanhosa e vai descendo até desaguar no mar. E o Egito ele é todo constituído nas regiões do lado do rio Nilo, tá? Por quê? Lembra também na aula passada que regiões ao lado de rios tendem a ter terras mais férteis. Se vocês olharem, o Egito é todo um deserto, tá? Só que nessa parte verde quer dizer o quê? Quer dizer que é uma terra mais fértil, ou seja, bem do lado do rio as terras são mais férteis. Então o Egito ele é todo formado seguindo as bordas do rio. Tá? Então, essa parte aqui embaixo do mapa, né, essa região mais ao sul, quer dizer que é uma região mais elevada, uma região mais montanhosa. E ali se forma o rio Nilo que vai descendo até desaguar no mar Mediterrâneo. Tá bom? O Nilo é tão importante que ele é considerado um deus para os egípcios, para os antigos egípcios. E falando em deuses, é interessante a gente perceber que para os egípcios a religião, a espiritualidade, a crença era algo muito importante para eles, tá? Tão importante que era um dos fatores que determinava a estrutura social do Antigo Egito, tá? Então, as divisões, né? Primeiro vamos analisar as divisões. A divisão do Antigo Egito eram lá em cima, no topo da pirâmide social, era o faraó. Embaixo vinham os sacerdotes, porque como a religião para eles era algo muito importante, os sacerdotes eram muito importantes. Os sacerdotes eles tinham o papel de se conectar com os deuses, fazer os rituais, fazer as oferendas. Então, os sacerdotes eram muito importantes, tá? Embaixo vinham os militares e os escribas, que estão ali quase que na mesma em um grau de importância. Embaixo vinham os servos. Só falando um pouco, os escribas eram aqueles que escreviam, né? Nessa época, nem todo mundo tinha o conhecimento de escrever, nem todo mundo tinha o acesso à escrita. Então quem tinha era muito importante para a sociedade, aqueles que escreviam as leis, tá? Embaixo vem os servos. O servo, que é diferente do escravo, o servo é alguém que trabalha em troca de morar nas terras do Estado, entendeu? Então o Estado é dono de um pedaço de terra e você pode morar nessa terra, nesse local,
em troca você trabalha para o Estado, tá? E você ainda também é remunerado. Diferente do escravo. O escravo ele é uma propriedade do Estado, tá? Ele é uma posse. Só que a escravidão, nessa época, a escravidão ela é totalmente por conta de escravos de guerra. Ou seja, você tinha o Egito entrava em conflito com outras regiões, dominava essas regiões, aprisionava as pessoas que perderam a guerra e aí eles passavam a ser escravos, tá? Não tinha relação de comércio de escravos, tá? Aí a gente vai falar um pouco do direito divino. Ou seja, o faraó, ele nasce faraó porque os deuses o querem como faraó. Só lembrando também que para o Antigo Egito, o faraó era um tipo de deus, tá? Ele não representava Deus, ele era um próprio Deus, tá? Então, o faraó ele nasce já com esse direito divino e por isso ele não pode ser rebaixado a sacerdote ou militar ou escriba. E isso serve para as outras estruturas, né, para as outras divisões sociais também. Ou seja, um escriba não ia se tornar sacerdote. Um servo não poderia se tornar um escriba, tá? Filho de servo é servo, filho de escriba é escriba, entendeu? Então era uma sociedade de pouca mobilidade social, né? Não tinha muito essa relação de você mudar a sua condição social, tá? Um pouquinho da economia agora. A economia egípcia também, assim como a Mesopotâmia, é pautada na agricultura, tá? A agricultura do Antigo Egito ela é muito importante. O foco do Antigo Egito é bastante o trigo e a cevada também. E ela é uma agricultura que a gente chama de agricultura irrigada. Por quê? Porque aqui ela também vai ter esses dutos, né? Esse caminho que a água faz, né? Quando o rio Nilo enche, transborda, enche esses caminhos de água que ajuda na irrigação da plantação, tá? A escravidão, como eu falei, são prisioneiros de guerra. Você não compra um escravo, nem nada disso. E o modo de produção é um modo de produção asiático, ou seja, a centralização do poder no rei ou no faraó, né, que é o mesmo modo de produção também da Mesopotâmia. E ele é uma representação do Estado e o Estado manda na terra, tá? Não tem a ideia de propriedade privada, ou seja, cada um desses egípcios eles não tem direito a essa terra. Ao contrário, essa terra pertence ao Estado e você trabalha para o Estado para poder morar ali, tá? Falar um pouco agora da religião dos egípcios, que é muito importante, tá? Como a gente já falou, a religião egípcia também, assim como a mesopotâmica, ela é politeísta e antroposomórfica. Lembra que poli é muito e teísta vem de tel, que é Deus. Então, politeístas é muitos deuses. Essa ideia de um único Deus, ela vai vir depois, tá? Então, a gente que está acostumado com o cristianismo, com o judaísmo, que é a crença em um único Deus, ela não existe nesse contexto, tá? Para os egípcios existem muitos deuses. E antroposomórfico, né? Antropo é o homem, né? Tanto que tem antropologia e tudo mais. Zoo, que é animal, que é zoológico, né? A gente associa bem com isso. E mórfico, né? Que é tipo assim, é a forma. Então, antroposomórfica é homem, animal, uma forma humana e animal, né? Aqui um exemplo, Ra, que é esse deus aqui, ele tem uma cabeça de um galvão, né? De um gavião. Galvão é o Galvão Bueno. Um gavião e um corpo humano, entende? Tem Anubis também, Anubis que é tão
conhecido em jogos, em filmes e tudo mais. Anubis, que tem a cabeça de lobo e um corpo humano. Tem a esfinge. Se você jogar no Google aí, você vai ver a esfinge. Esfinge que tem um corpo de leão e uma cabeça humana, tá? E vem a crença na vida eterna. A crença na vida eterna, que é que um dia todos seriam ressuscitados, né? E por conta disso vem o processo de mumificação, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? A escrita hieroglifos, né? Que é muito similar ao cuneiforme, que também eu vou mostrar daqui a pouco. O processo de mumificação e a construção de pirâmides. As pirâmides nada mais são do que os locais onde os faraós eram enterrados. Sim, um faraó não queria ser enterrado num lugar qualquer, num buraco qualquer. Então eles construíam essas pirâmides para que o dia que eles morressem, eles fossem enterrados ali, tá? Agora, para a gente entender um pouco essa linha do tempo do Antigo Egito, lembra lá naquele mapa do Baixo Egito e o Alto Egito? O Egito antes, lá atrás, ele era dividido em dois reinos. O reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Tá? Só que teve um rei chamado Menes. Ele, nesse conflito entre Baixo Egito e Alto Egito, ele vai vencer e vai unificar os dois reinos. E aí a gente vai chamar de unificação egípcia, né? Unificação das coroas. E a partir daí vai surgir o Egito como a gente conhece. Vai levar um tempo até que a gente chega no Antigo Império. O Antigo Império é um momento histórico que é de grandes faraós, né? Lembrando que toda essa linha do tempo existem faraós a partir da unificação de Menes. A partir da unificação de Menes já passa a ter faraós. Só que você tem essa divisão de três grandes impérios, que são impérios que foram muito mais grandiosos, tá? E esses espaços em brancos quer dizer que são períodos intermediários, que tinham faraós, mas os faraós não tinham muito poder político, não interviu tanto em outras coisas. Então a gente divide em três grandes impérios. O Antigo Império ele é muito conhecido pela construção das grandes pirâmides, né? Então, se eu falar de pirâmide, você lembra que é o Antigo Império. O Médio Império também não teve grandes coisas assim memoráveis, entre aspas, vamos se dizer. E teve o Novo Império que é o Império de Ramsés II, que foi um dos faraós mais conhecidos. Tutankhamon, que eu já comentei também. Ramsés II, para quem é mais religioso e tudo mais, Ramsés II ele é o faraó da época de Moisés. Sabe aquela história de Moisés, as 10 pragas do Egito, e o faraó foi atrás de Moisés, e Moisés abriu o Mar Vermelho e tudo mais? Foi na época de Ramsés II, foi no período do Novo Império, tá? Depois disso, acabou o Novo Império, veio alguns outros faraós e por último veio Cleópatra. Cleópatra, que vai se relacionar com um romano, né? Isso daí depois eu conto na história de Roma. E depois Roma vai vai dominar o Antigo Egito e aí vai acabar as dinastias dos faraós, tá? Aqui um exemplo de hieróglifo, né? Cada imagem aqui, como eu falei, representa uma palavra, né? Seria basicamente os emojis de hoje em dia, né? Então, ela é bem similar ao cuneiforme dos mesopotâmicos. O processo de mumificação, como eu falei, eles acreditavam que em vida eterna e que um dia eles seriam ressuscitados. E essa ressurreição seria a unificação do espírito, da alma, com o corpo físico. Então, para isso, o corpo teria que estar intacto. Então, eles
desenvolveram as técnicas de mumificação para preservar o corpo até mesmo depois da morte, tá? Gente, eu acho